faz rejeição depois que sai da presença, e assim por diante. Né? Isso é E, uma verdade verdadeira. e isso que acovarda muitos, né? Porque à medida que a pessoa tenta ser, ser seguidor de Cristo, ela percebe que ela vai ter pancada do outro lado. Né? Sempre, E sempre. aí que é o ponto. Você vai, e foi para o Adão. O Adão fez isso, né? Se ele obedecesse a Deus, ele ia ter pancada da Eva. Ou não, Ou teria não, que né? ter, porque ela, como ela estava sob submissão a ele teria que confiar plenamente em Deus, né? Porque Deus não ia querer nunca o mal Mas, dele. Adilson, eu podia conjecturar uma outra questão aí com Adão e Eva. Eu podia dizer assim, Adão, vamos dizer assim, informou a Eva, porque essa informação acho que não tem na Bíblia, né? Informou a Eva, ou tentou passar o que ele tinha de convívio com Deus, e a Eva não poderia ter sido atraída pelo inimigo e aí ter seduzido a Cristo não seduzido a Adão? Ela não foi atraída porque ela não estava fundamentada verdadeiramente. Por causa de fundamentação. Então não, ela não tentou uma sedução. Você vê que Oh, Deus já tinha prevenido Adão uma série de coisas. Ele falou assim que ele estaria lá, né, no Éden, isso antes, hein, para o cultivar e o guardar. Guardar de quê? Do quê? é, Será que ele falou para Eva sobre isso? entendi, Entendeu? entendi. Então, tem muitas coisas, né? A gente não sabe, não está escrito, mas a gente imagina. Né? Eu acho que essas coisas, por sinal, até voltando no começo, quando a gente falou do lado intelectual, eu acho que tem muitas coisas que serão reveladas. Sim, Vai ser revelado. Nós não sabemos quando, porque o homem precisa estar preparado para ter revelação. E nós sim, estamos sendo preparados, né? Para ter essas revelações, inclusive na vida eterna. Como fala, né? Jesus Cristo é insondável. Portanto, a gente sim. vai passar. A sabedoria de Deus. Exatamente. A gente vai passar a eternidade tendo revelações, eu acredito isso. De uma forma eterna, que faz parte da nossa vida celestial, vamos dizer assim. Não é isso? O Adilson passou aqui bastante do tempo, que eu pensei que hoje, até porque você não está muito bem aí, a gente ia ter uma conversa mais. Mas no fim tivemos uma conversa bem Também animada. Não, mas também foi. dificultoso de falar, que às vezes eu mordo o lábio, mas tudo bem. Adilson, Oi? foi aquela história que você falou que passou ali, não sei aonde, parece que alguém te deu um quebrante aí. A gente estava conversando sobre espiritismo, Foi. e aí eu estava contando umas histórias para ele que espiritismo é coisa do demônio, né? E aí a gente estava conversando, né, Adilson? Eu até pensei isso, viu, Solange? Ah, mas É, presta atenção porque deve ser, viu? eu tenho uma. Não dá para esgotar o assunto hoje, né? E coisas de Deus não são inesgotáveis, na verdade. Mas que eu acho que é mais do que isso. Para mim, eu tenho uma certeza. Porque é só a gente dar uma brecha, o demônio quer arrebentar com a gente. Entendeu, Solange, o que eu quis dizer? Sim, entendi. Não é, eu diria, Solange, que eu, você, o Adilson, Tereza e qualquer um dos nossos filhos, enfim, todos nós temos brechas, ninguém é perfeito, certo? Então, se a gente não é perfeito, a gente tem brecha. E ele conhece, como o Adilson já falou uma vez para mim, né, e a gente vê isso na palavra, ele conhece muito o ser humano, ele manja de psicologia, então ele sabe atingir o ponto fraco, quer seja do Adilson, meu, de qualquer um. E deu uma baixa de guarda, eu ou qualquer um, ele entra para destruir.
Porque o objetivo dele é para quebrar, matar e destruir. É isso, Adilson? Tá? Cortou o O microfone. único objetivo dele é esse. Portanto, eu diria, Solange, qualquer circunstância ruim que a gente tem é porque a gente tem ou tem brechas ou tem uma baita brecha de não ter o novo nascimento. Então a gente tem uma brecha tão grande que a gente nem percebe que foi uma entradinha dele. Entendeu o que quis dizer, Solange? Sim. Inclusive, eu estava conversando ontem com um padre e ele falou para mim que o intuito do demônio, né, que são os anjos caídos, é destruir a família, né? Tudo, Destruir tudo, família, destruir toda a relação, homem e mulher, né? tudo. E A começar pela família. Família, família, né? Ah, O relacionamento pai, mãe, filhos, né? tudo. E ele me falou, assim, ó, o objetivo dele é isso. Desvirtuar a criação de Deus. E Deus, um ponto que você tocou aí, homem e mulher, Deus criou homem e mulher. E o que está acontecendo? Uma desvirtuação total da criação de Deus e tornando isso obrigatoriamente normal, né, para todos. E, Então, é isso que nós falamos no princípio, né? E se você Quase está que eu na luz, apanhei uma vez que assim, se tem homem e mulher, Deus criou Deus, homem e mulher, não tem meio termo. não, Nossa, me chamaram que eu sou preconceituosa, então, que eu mas sou um LGB, sei lá, LGBT, sei lá o quê, que o, porcaria é essa, mas o, meu Deus. Solange, Que às vezes é melhor ficar quieto, né? então, Solange, veja, a visão espiritual é o seguinte: nós temos a certeza que as coisas do mundo vão piorar na visão do mundo. Vai só piorar. Agora, eu vou dizer que isso é uma oportunidade para todos nós de ir aos pés de Deus. Não tem outro lugar. Não adianta não falar, não adianta falar, adianta obedecer ao Espírito Santo. Ou seja, só vou obedecer ao Espírito Santo a hora que eu tenho Espírito Santo, a hora que eu me arrependo do que eu faço, né, que eu fiz o grande arrependimento, que é ter uma vida não espiritual, e aos pés de Deus, porque Ele vai, o Espírito Santo quer habitar o nosso coração, para quem não tem a habitação dele. E com a habitação dele, então ele governa. Ele vai dizer, fala ou não fala. Porque cada um de nós é um propósito. Entendeu? Não adianta que se ele fala uma coisa para mim, não quer dizer que ele vai falar para Deus. Vice-versa. ele nunca vai se contradizer. Nunca vai se contradizer, mas ele tem um propósito para cada um de nós. Isso que é o genial, né? Porque a gente, como homem, né? Homem aqui com a visão mundana, a gente quer, se eu penso assim, você quer que o outro pense também. Não, mas nós temos que pensar sim como Deus pensa. Não como eu penso, o Adilson pensa, o fulano pensa, mas como Deus pensa. E a gente só sabe como Deus pensa se a gente tiver o Espírito Santo. Esse é o ponto, que é espiritual. Bom, senhores, passamos largamente do nosso horário, isso é muito bom, né? Senão que a mentoria agitou os nossos corações aí para a gente estar falando de Deus, e ele se alegra com isso, né, Deus? Isso é muito importante para todos nós. Dá glória a Deus. Então, eu vou finalizar a nossa apresentação, desejar que o Adilson se restabeleça aí, e um bom almoço para vocês e um bom fim de semana. E amanhã às 10 horas estamos com a nossa live. Tá bom, Adilson? Obrigado, Adilson. Bom final de semana. Com a graça de Deus. Obrigada. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas. Tchau, Até tchau. mais, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.